Feche os seus olhos comigo. Senhor Jesus, nós te adoramos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, pela presença preciosa, Deus, que tem falado aos nossos corações todos os dias. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor, pela visão extraordinária que o Senhor tem entregue a essa casa. Senhor Jesus, Pai, que nesse momento o Senhor venha preparar corações cada vez mais dispostos a estar na Tua presença, a queimar em Tua presença, Deus, e a viver, Deus, as revelações que levamos. Oh Senhor Jesus, coloca, Senhor, no nosso coração, Deus, agora, Deus, um senso tão mais refinado, Deus, de responsabilidade, de fidelidade, de amor. Oh Senhor Jesus, que o Senhor não construa nada, Senhor, fora de nós, que não seja antes construído dentro de nós, como Tua igreja, como Teu corpo. Oh Jesus, vem, Deus, e manifesta o Teu Espírito nos nossos corações. Manifesta, Deus, manifesta. Leva-nos, Deus, a uma nova dimensão, a um lugar desconhecido, talvez um lugar que dê medo, mas um lugar desconhecido, mas que nós podemos confiar plenamente em Ti, Deus, porque o Senhor estará ao nosso lado. O Senhor estará ao nosso lado, Jesus. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos abandona. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Essa noite eu fui despertado por um sonho terrível. Eu tive um sonho péssimo. E faz muito tempo que Deus não fala comigo por esse idioma, pelos sonhos. Eu até prefiro que Ele não faça isso. Eu prefiro que Deus seja direto, porque tem sonhos e sonhos, né? Tem sonhos que são naturais, fazem parte daquilo que você coleciona e captura durante o dia. Tem coisas que você vai pensando muito e de repente você sonha com aquela coisa. Mas quando Deus usa um sonho como um idioma espiritual para falar ao seu coração, você fica perturbado, sabe? Especialmente quando envolve algum sonho que tem a ver com os meus filhos, né? Com a Ayla, com o Aleph, que são 2 bebês. Cara, aquilo me deixa muito mal. E parte do meu sonho me relembrava de uma revelação que eu tive há muito tempo. Quando a minha filha nasceu, minha filha mais velha, ela nasceu, Deus me deu uma palavra sobre a vida dela. E eu fiquei com muito medo disso, porque Deus transformou a minha filha em um relógio. Deus me falou coisas muito profundas que Ele iria fazer quando ela fizesse 5 anos de idade. E quando a circunstância na época onde a minha filha nasceu foi muito conturbada, foi um momento assim de muita incerteza ministerial, de muita perseguição, de muita dor. Tudo aquilo que eu havia construído depois de tantos anos, nossa, eu vi tudo dissolver na minha frente, por conta da ação de pessoas más, por conta de pecados meus, por conta de pecados de outras pessoas. E eu fiquei muito desiludido mesmo com o meu futuro ministerial. E foi quando minha esposa estava grávida, ela nasceu e Deus me deu uma palavra falando que Deus iria plantar um avivamento na nossa cidade. E Ele me deu data para isso. E é muito terrível quando Deus faz isso, porque quando Deus fala, eu fico amarrado às palavras que Ele falou. Então eu preferiria que Ele fosse subjetivo. Eu preferiria muito que Deus falasse assim: um dia eu vou derramar a minha glória sobre toda a carne, e essa cidade será repleta do poder de Deus. E eu amém, eu iria adorar essa palavra. Mas quando Deus fala assim: no aniversário de 5 anos da sua filha, eu vou vir com a minha glória sobre essa cidade, e você vai ter participação naquilo que eu vou estar fazendo. E agora ela tem 4 anos. E sabe, quando eu não tinha perspectiva nenhuma do que Deus iria fazer através da minha vida, eu nunca fui uma pessoa que tivesse muito dinheiro, que tivesse muitos contatos, que tivesse muita influência e nem tivesse muitos talentos. Eu só tinha um temor inquebrantável. Eu só tinha um temor assim profundo. Até de subir aqui eu me tremo todo. E sabe, nesse período Deus Ele foi me presenteando com experiências de redenção. E conhecer a Cia foi uma delas. Conhecer o Tiago foi uma delas. Eu me senti completamente redimido e vejo muito das minhas orações de 5, de 6, de 10 anos atrás se cumprindo aqui e agora. Se cumprindo nesse tempo. E cara, aquilo que eu vi acontecer na escola ministerial, meu Deus, foi tão profundo. E cara, eu já participei de diversos ambientes de glória por toda a cidade. Por conta do Ministério de Louvor, nossa, eu já toquei em tantas igrejas. Eu lembro que em 2018 eu contabilizei que eu já tinha ministrado em pelo menos 600 igrejas. Pelo menos 600 igrejas eu passei lá com violão, tocando. De uma vez ou outra eu ministrava com a palavra, fazia alguma coisa. Eu passei por muitos lugares, vi muitos ambientes de glória.
também vi muita coisa errada. E eu tinha que administrar esse sentimento, sabe? Do acreditar na profecia, do viver a profecia, ou simplesmente deixar o tempo, sabe? Desbotar a profecia. Isso aconteceu comigo. E sabe, eu não sei o que Deus reserva para mim ou para nós no ano que vem, mas eu me sinto perfeitamente alinhado com aquilo que Deus está fazendo, exatamente porque Ele me colocou aqui. Exatamente porque eu conheço vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer vocês. E aquilo que com muita dificuldade eu fazia alguns anos atrás, aqui flui de forma tão natural. Eu não sei se você percebe, mas você já reparou que todo culto da CIA, ele parece ser uma conferência? A gente vive sob uma atmosfera de conferência todo culto. Aquilo que todo mundo, na verdade, faz uma vez por ano e chama ministros, e chama pessoas e bandas e tal, aqui é todo domingo. A gente tem ministérios incríveis aqui dentro, palavras poderosas aqui dentro. E sabe, talvez no meu coração o sentimento que mais me deixa assim desconfortável é saber que nós sabemos disso, nós temos informação disso e não sabemos, de certa forma, valorizar o que carregamos. Talvez a gente ainda não se sinta preparado para enfrentar uma profecia desse nível. Hoje eu estava em discipulado com um jovem daqui dessa casa e eu perguntei: cara, você se vê pastor daqui a alguns anos? Não tenho talento para isso não, tenho vocação para isso não. Eu falei: cara, não tem a ver com vocação, com talento, tem a ver com o lugar que você está. Se você está aqui, isso vai acontecer e é inevitável, porque pelo menos eu falo por mim, eu não queria ser pastor. Deus teve que me dar uma rasteira e derramar o óleo na minha cabeça à força, porque eu não queria fazer isso. Eu tinha ambições muito mais missionárias e pouco pastorais. Mas sabe, Deus, Ele preparou pessoas para esse tempo, para esse momento. E sabe, não está tão distante mais como a gente pensa. Não é tão subjetivo mais quanto a gente pensa. É agora mesmo. Eu vejo que até o final do ano Deus vai fazer algo tão poderoso, tão significativo. E a gente não pode ficar alheio a isso. A gente não pode aplaudir isso quando os vídeos saírem na internet. A gente não pode simplesmente ser um espectador da glória. Nós somos protagonistas de algo que Deus está fazendo nesse tempo. Você concorda comigo? E protagonizar a sua fé vai fazer você se envolver em um nível muito mais profundo de compromisso. Boas são as palavras de santidade. Se santifiquem, renunciem ao pecado, faz isso, mas isso agora já é obrigação. Sabe, eu acredito que eu já estou vivendo num tempo onde eu não preciso mais dizer para você que Jesus te ama. Para que você se sinta realmente: oh meu Deus, que bom, como eu sou amado. Oh. Não, a gente já está em outro nível, certo? Todas as revelações dessa casa nos apontam para um destino. Aí é você que decide se você vai querer pegar essa bagagem e ir em direção a Ele, ou se você quer simplesmente aplaudir o que Deus está fazendo. Sabe, especialmente quando nós estamos envolvidos em um ambiente de adoração, musicalmente falando mesmo, quem está aqui em cima percebe com muita clareza pessoas que estão adorando e se entregando profundamente. Mas a gente também observa as pessoas que estão completamente alheias, tendo outro tipo de preocupação para o momento. Talvez se o culto vai acabar cedo, se vai dar tempo de passar em tal lugar. Talvez você já pense no seu trabalho no dia de amanhã. Talvez você pense na sua família. E cara, a gente não quer ser bitolado e te fazer viver 100% isso aqui. Você tem uma vida, tem todo sentido. Contudo, quando você está num ambiente de glória e você tem a audácia de desprezar a presença, aí tem um problema muito significativo com a sua fé. Muito significativo. Peraí, você acredita mesmo nisso aqui? Tipo, por que você vem? Por que você faz? Por que você faz o que faz? Por que você lê? Por que você ora? Sabe, a fé, ela provoca em nós um sentido que é muito mais muito mais profundo. A fé não pode ser o nosso hobby de fim de semana. Eu acredito que para a maioria das pessoas que estão aqui não é. Talvez você só não saiba como fazer, talvez você só precise de uma direção, talvez você só precise de uma clareza, e a gente entende isso, nós estamos aqui exatamente para isso. Mas eu queria muito evitar que você fosse pego no meio de algo que Deus está fazendo e descobrir na hora aquilo que Ele demorou anos e anos para construir no coração de algumas pessoas. A gente não pode simplesmente ser atropelado pela glória assim de surpresa.
quem protagoniza a fé vai semeando, 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 e aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria ceifará, sabe? E eu creio que na verdade avivamentos, ambientes de glória, transformações profundas e tão ambiciosas como nós pregamos aqui todo domingo, exigem muito mais do que a sua presença física, só assim, vir não é o ápice daquilo que Deus quer que você faça para Ele. Participar não é o ápice daquilo que Deus quer que você faça. Ofertar não é o ápice. É um conjunto de atividades que mostram que na verdade você acredita nisso. Na escola ministerial eu fui muito desafiado a acreditar na promessa daquilo que eu já tinha esquecido. Eu fui desafiado mesmo. O pastor Tiago me pegou ali, ficamos uns 3 minutos abraçado ali chorando e dá-lhe palavra profética. E eu falei, peraí, se eu acredito nisso, eu tenho que viver em função disso. O que eu estou fazendo trabalhando? Aí quando foi sexta-feira eu pedi demissão do meu trabalho. Falei, por quê? Porque cara, eu quero estar mais incluído naquilo que Deus está fazendo na CIA. Quero mesmo. Eu não quero vir só no domingo à noite. Eu quero vir no culto de quarta. Eu quero vir domingo de manhã na escola bíblica, sabe? Eu quero me reunir com pessoas em discipulado. Eu quero sentar com casais em conflitos, sabe? Eu quero visitar a viúva, o órfão. Tipo, eu acredito nisso, por que eu não faço? Porque na verdade eu fiz a minha vida girar em torno de uma rotina que se preocupa com os meus problemas e não com os problemas de Deus. Eu não estou pedindo para ninguém fazer isso, não faça isso. Isso é uma direção que Deus me deu específica para esse trabalho. Eu não sei o que vai me sustentar daqui para frente, mas eu sei que eu vou viver de acordo com aquilo que Deus me prometeu. E eu sinto que eu estou atrasado, porque se a minha filha tem 4 anos e o avivamento vai vir com 5, eu estou muito enrolado. Eu preciso muito de vocês, cara, para construir isso. E é por isso que eu queria abrir com vocês um texto que Deus me deu. Essa não é uma palavra que eu preparei. Não. Deus está processando ela no meu coração, então me ajudem. Me perdoe qualquer tipo de erro, sabe? Eu só quero passar o que está no meu coração. Especialmente porque pregação para mim não é uma transmissão de conteúdo. Pregar é um derramar. Eu só posso derramar daquilo que eu estou cheio. Cara, Deus me pegou profundo nesse texto essa semana. Abre aí, Mateus capítulo 17. Seis dias depois, Mateus capítulo 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como um sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor,
tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus o demônio que saiu dele. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Por enquanto só até aqui. Gosto de ler textos longos. Eu amo esse texto e Deus o colocou no meu coração essa semana em particular, porque a provocação que eu quero fazer para vocês essa noite tem a ver em como você administra a sua vida espiritual no pós-glória. Sabe? No pós-glória. Tipo assim, nós tivemos agora a escola ministerial, foi incrível. Quantos receberam de Deus aqui? Só vocês, não tem mais ninguém. Quantos receberam de Deus aqui? Eu também, eu recebi muito. Mas acabou. E acabando, o que nós fazemos agora? Tipo, nós fomos treinados para essa parte? Nós fomos treinados para o amanhã? Sabe? Será que a gente vai estar esperando agora uma outra conferência do mesmo peso, de mesma intensidade, para que a nossa vida espiritual seja ativada de novo? Sabe? Quando o texto começa dizendo assim: 6 dias depois, nós estamos aqui há mais ou menos 6 dias depois da escola ministerial, certo? 6 dias depois. 6 dias depois do quê? De Mateus capítulo 16. Então volta a página aí, vai para Mateus capítulo 16 e você vai ver o que aconteceu ali. Em Mateus capítulo 16, eu já preguei aqui uma mensagem sobre esse texto. Fala quando Jesus leva os seus discípulos a um lugar chamado Cesareia de Filipe. E nesse lugar, ele interroga os seus discípulos falando sobre 2 perguntas: o que vocês dizem aos povos? O que dizem os povos a respeito de mim, e o que vocês dizem aos povos a respeito de mim. E esse foi o momento do ultimato. Jesus, ele fazia alguns milagres, multiplicava pães, expulsava alguns demônios, pregava algumas parábolas, mas nesse dia, ele pega o seu discipulado, o círculo íntimo de pessoas, e leva ele lá para esse monte e começa a questionar: o que dizem ao meu respeito? Alguns dizem isso. O que vocês dizem? Ninguém falou nada, senão Pedro, que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daquele momento ele teve essa revelação que atribuiu a ele responsabilidades. A revelação que vem, se não de carne e sangue, mas do Pai, vem junto com responsabilidades. E essa responsabilidade era uma chave que Deus colocou na mão dele e falou assim: olha, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares no céu, né? Você conhece o texto? Só virar a página aí. Eu não vou focar nessa história, mas, cara, foram 6 dias. E depois que todo esse episódio passa, Jesus começa a falar de forma mais clara aos discípulos que ele tinha intenções de ir para Jerusalém. E assim, se você está sendo perseguido por fariseus, saduceus, por religiosos, pelo império às vezes, Jerusalém não é um lugar que você quer ir, sabe? Jerusalém não é um lugar que você quer passar, porque é naquele lugar que vão estar os seus principais inimigos, os seus principais acusadores. E Jesus falou: não, eu quero ir para Jerusalém. Mas Jesus, mas por quê? O que você vai fazer lá? Não, eu vou morrer. É que eu preciso morrer, eu preciso padecer na mão dos escribas, dos fariseus. Mas eu vou ressuscitar no 3º dia. De forma muito clara, transparente, Jesus falava o seu propósito. E Pedro, sendo tão espiritual, falou assim: de maneira nenhuma, está amarrado, você não vai ser preso de jeito nenhum. E Jesus falou assim: aparta-te de mim, Satanás. Gente, Satanás é um apelido muito difícil para Pedro receber. Ele falou: rapaz, mas acabei de receber uma chave, eu estava ligando da primeira ignição dele. Aí Jesus chamou ele de Satanás. Ele falou: eu estava ligando aqui que você não ia morrer. Palavra boa para você. Ele falou: não. Está amarrado, Satanás. Eu vou para lá. Esse é o meu propósito.
É para isso que eu vim. Sabe, Jesus, ele tinha o mesmo tic-tac na cabeça que eu tenho. Ele tinha o mesmo relógio que falava, olha, seu propósito está chegando. Seu propósito está chegando. É para isso que eu vim. É para isso que eu fui feito. É para isso que eu fui gerado. Eu não posso, eu estou tão perto do meu propósito. Eu estou tão perto de viver aquilo que Deus, sabe, mandou eu fazer. E eu não vou fazer por causa de uma palavra de bênção, não. Cara, isso fala tanto no meu coração. Como Jesus, ele praticamente abraçou a cruz dele. Jesus, ele não fugiu da cruz. Ele foi em direção a ela. E Jesus, ele resolveu trazer uma revelação espiritual para Pedro, e para Tiago e para João. Lembra que ele andava com muitos discípulos, muitas pessoas. A Bíblia fala que Jesus teve cerca de 5.000 discípulos. 5.000 discípulos. Quando ele começou a dizer que as pessoas precisavam comer da carne dele, beber do sangue dele, a galera falou, não, pera aí, tá muito esquisito isso aqui, eu não vou andar com esse cara não, ele é louco. E muitos discípulos foram abandonando Jesus, até que Jesus vira para Pedro e fala, e Pedro, você não vai não? Ele fala assim, para onde eu irei? Não, para onde não, mentira. Para quem eu irei? A quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Esse para onde é só porque na música ficou melhor. Mas a Bíblia fala sobre para quem? A quem iremos nós? É uma pessoa, não é um lugar. Estamos entendendo? Aí, os discípulos foram abandonando e Jesus foi diminuindo, sabe, o círculo de intimidade. Em algum momento ele pega 70 pessoas e as envia para as cidades anunciando o reino. E essas 70 pessoas ficam ali com Jesus. Então de 5.000 vai para 70. Depois ele pega esses 12 e elege como apóstolos. Senta com eles aqui em Cesareia de Filipe e fala com eles. Então 5.000, 70, 12. E agora no episódio da transfiguração ele leva 3 pessoas. A Pedro, Tiago e João. E lá na cruz, o único que ficou com ele foi João. Isso está falando que na verdade o céu calcula sucesso diferente da forma que nós calculamos hoje. Porque sucesso é quando você progride de seguidores. E no tempo de Jesus não, é quando você vai regredindo. É quando as pessoas vão começando a te achar louco, doido, maluco. As pessoas vão te abandonando por conta das revelações que você carrega. É assim que funciona o ministério de Deus. Sucesso no céu é o contrário, é o inverso. Sucesso é você ficar mais escondido. Mais escondido. Então, ele resolve trazer uma revelação para Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, sobre a sua verdadeira identidade. Pedro tinha confirmado essa identidade um capítulo antes. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, então vou te mostrar, sobe aí. Subiu no monte, puf, olhos como chama de fogo. Sabe? Cabelos brancos como a lã branca. Vestes brancas como a luz, sabe? É como o sol quando na sua força resplandece. Essa é a expressão de Jesus. E Jesus não estava sozinho, ele levou uns amigos dele, Moisés e Elias. E quando eles estavam ali naquele ambiente de glória, eles foram pegos de surpresa. Jesus não avisou para eles. Eles só foram e de repente viram Jesus glorificado. E quando eles viram o rosto de Jesus, eles caíram sobre os seus rostos. Ou rostos. É plural metafônico, eu não sei como é que fala. Mas eles caíram sobre a sua face, estando num ambiente de glória, porque não estavam preparados para contemplar aquilo. E de cabeça baixa, eles falavam, Senhor, bom seria se a gente fizesse uns tabernáculos aqui, umas tendas, umas cabaninhas. Vamos fazer umas cabanas aqui para a gente ficar dentro. Eu não quero sair daqui. Sabe? Tipo, ele queria morar na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Nós também queremos isso. É Davi que falava, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. O desejo de morar na presença, ele não é ruim. O problema é você discernir o tempo. Porque enquanto você fica perdendo tempo, perdendo aspas, viu? Aqui, você não pode estar lá fora. Você não pode estar executando ou derramando aquilo que você está acumulando na presença. É por isso que quando Jesus ressuscitou, eles ficaram olhando para cima, esperando que do alto Jesus descesse e os anjos, acorda, já foi.
agora você olha para frente, você não olha para cima, você olha para frente. Tem uma missão que te espera, tem um propósito te esperando. Então, sabe, eu acho a versão que eu mais gosto, eu não encontrei aqui agora, não vou abrir, mas a versão de Lucas, que Lucas ele pausa o texto, que é Pedro falando para Jesus, não, bom seria que nós fizéssemos uma cabana aqui, uma casa. Aí o escritor coloca vírgula, e Pedro não sabia o que estava dizendo. É o escritor interrompendo a história para dizer assim, não, estou escrevendo aqui, Jesus está um monte. Pedro não sabia o que ele estava dizendo. Ele colocou, sabe, ele fez uma intervenção na narrativa da história. Porque ele, no lugar de Pedro, talvez faria uma coisa muito diferente. Eu estou na presença da glória, eu vou querer fazer uma cabana. Parece que faz parte do nosso jeito de ser igreja encapsular a glória de Deus. Parece que faz parte do nosso jeito de ser igreja reter para nós. Esse é um princípio que pertence à economia, sabe? Economia é uma ciência que trabalha o manejo, sabe? A articulação de recursos escassos. É porque você não tem para dar e vender que você tem que economizar, guardar. Só que a presença de Deus, ela é infinita. Você vai guardar o quê? O conhecer de Deus é tão intenso porque você nunca vai o conhecer em plenitude. Você vai sempre conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. É um processo. Ninguém pode levantar as mãos e dizer, eu sei tudo sobre Deus. Quanto mais você aprende a respeito dele, menos você se sente confiante em dizer que o conhece. Quando Jesus fala assim, olha, não tenha medo. E quando eles tiveram coragem para abrir os olhos e ver Jesus, ele já não estava mais glorificado. Ele já estava normal. Pedro ficou, cara, que parada é essa? Que coisa louca foi aquilo. Você viu? Cara, eu tenho certeza que se Tiago e João não estivessem lá, Pedro não tinha nem acreditado que rolou. Talvez fosse um sonho. Deus levou testemunhas para que fosse factível mesmo. E na verdade, Moisés e Elias estavam dando direções para Jesus a respeito dos eventos finais da sua vida ali. Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha uma convicção e ele foi em direção a ela. Sabe, olha só as etapas. A primeira coisa que Deus faz é questionar o seu ministério, é questionar o seu chamado. Quem dizem que eu sou? O que vocês dizem a respeito de mim? O que dizem ao meu respeito? Sabe, ele vai constituir, aí depois ele te constitui em autoridade. Eu vou te colocar algumas chaves na sua mão e tal, e você vai estar cheio de autoridade. Depois ele vai fazer uma revelação. Sabe? E depois ele vai cobrar que você ande em direção a essa revelação. É muito poderoso, cara. É muito poderoso esse texto. 6 dias depois, eles já não sabiam mais lidar com aquilo que receberam no capítulo anterior. E tanto é que quando aquele evento acaba, quando aquela circunstância, sabe, relembra eles vivem, sabe, um choque profético da presença de Deus. Eles descem do monte, do culto mais pentecostal que eles participaram na vida. O culto mais incrível foi lá com Jesus. Eles descem do monte. E ao pé do monte, um pai de família procura os discípulos. Olha só, ele procura os discípulos. E fala assim, olha, eu tenho um filho endemoniado. Eu tenho um jovem que é lunático. Você sabe o que é lunático? A palavra lunático vem de lua. Sabe, quer dizer que é uma pessoa bipolar. Ele tem temperamentos diferentes em cada estação. Ele era lunático. Ele tinha problemas, sabe? Então, eles falaram assim, não, é porque assim, a gente é só os discípulos, sabe, dele, assim, não, eu tenho um filho endemoniado, vem cá. Aí está lá Pedro, Tiago e João, orando pelo endemoniado e nada acontece, nada. O cara continua lunático, ele continua doido. O pai, sabe, ele estava na esperança de que pelo menos os discípulos pudessem fazer alguma coisa e eles não foram capazes. Quem aqui já lidou com alguma frustração ministerial significativa? Orar por um enfermo e ele não ser curado. Lançar uma profecia e ela não se cumprir. Sabe? Firmar um jejum e você não chegar até o final. Quem aqui já fracassou espiritualmente? Eu demais.
Ali na sala da mídia, eu estava contando um exemplo para o pessoal lá de uma vez que eu fracassei horrível, ministerialmente, no ônibus. Inventei de pregar no ônibus. Foi terrível essa história, depois eu conto para vocês. E sabe, quando esse pai de família viu que os discípulos não eram capazes de expulsar o demônio, ele vai aonde? No chefe, né? Vai até Jesus e fala assim: olha, eu tenho um filho, ele é lunático, eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam expulsar. Então eu estou apelando para você, né? Que você está mais, né, colado ali com Deus. E Jesus fala assim: ó, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? E cara, essa pergunta deveria estar no nosso coração todos os dias. Até quando? Sabe, até quando? Ela fala assim: não, mas Jesus é onipresente. Mas você já falhou ministerialmente. Onde é que ele estava na hora que ele falhou? Onipresença não é a obrigação de Deus em estar em todos os lugares. Onipresença é Deus poder estar em todos os lugares que Ele quiser. A vontade dEle está ainda muito acima. E tem regiões da nossa vida que Deus ele se afasta sim. E acredite, o silêncio de Deus é uma resposta muito profunda, muito imersiva. Nós temos que aprender também a lidar com a ausência de glória. Quando você não, sabe, você não está se sentindo tão bem, tão capaz, sabe, tão... Porque talvez é nesse momento que a sua verdadeira fé vai se manifestar. Talvez seja exatamente nesse momento. Você tem que começar a crer em Deus, independente da correspondência do céu. É quando você ora e não acontece. É quando você fala e não se sente ouvido, não se sente respondido. É quando você está triste e está buscando algum motivo para se alegrar, mas nada alegra o seu coração. A Suelen estava me falando sobre a música que ela compôs para a escola ministerial, em parceria com o Tiago, a do Caráter Aprovado. Nossa, incrível. E ela falou: nossa, Hailey, eu senti tanto, sabe, um receber de Deus, um sim de Deus. Eu virei para ela e falei: sabe, eu nunca recebi um sim de Deus na vida. Eu só recebi não de Deus. Aí ela falou: nossa, Hailey, que triste. Eu só recebi não de Deus o tempo todo. Eu não lembro do dia que Deus me deu um sim. Vai lá, filho, eis que eu estou contigo. Não teve. E sabe, Jesus ele fala: até quando eu estarei com vocês? Traga aqui o rapaz, trouxe um endemoniado, expulsou o demônio. Falou: geração incrédula. E os discípulos ficaram, sabe, remoendo isso. Tipo, ficou no coração deles. Nossa, mas eu abracei a profecia. Eu assumi aquilo para mim. É real, assim, poxa, eu acreditei tanto, eu estava me sentindo tão poderoso. Lembra quando os discípulos foram de 2 em 2, passando e anunciando o reino? Eles voltaram alegres para Jesus e falavam assim: Jesus, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus fala assim: vocês estão alegres com isso? É isso que alegra o coração de vocês, capeta? Não, gente, espera aí. Eu vi o diabo caindo do céu e eu estou de boa. Eles ficavam entusiasmados cada vez que se sentiam poderosos. Mas sabe, fé é exatamente quando você se sente incapaz. Porque então o poder de Deus vai se aperfeiçoando dentro de você. Vocês estão me entendendo? Sabe, o poder de Deus vai se aperfeiçoando dentro de você. E cada vez que você se considerar incapaz, pequeno, sabe, frágil, cara, vai lembrando que Deus, Ele vai capacitando você, Ele vai te dando isso. Quem me conhece de 10 anos atrás sabe que eu jamais pegaria um microfone. Jamais. Eu sou muito tímido. Eu sou tão tímido que quando a Joyce aceitou namorar comigo, eu já pedi ela em casamento, porque eu sabia que eu não ia conseguir mais ninguém o resto da vida. Sabe, Deus ele vai trabalhando, vai aperfeiçoando o nosso coração no decorrer do processo, mas tem que ter processo. Você não pode acreditar que glória é algo que você simplesmente estoca sem manutenir. Tem manutenção de glória sim. E é por isso que Jesus fala assim: olha, vocês não puderam expulsar porque existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Vocês não estão prontos ainda. Vocês mal fizeram durar o poder de uma revelação por 6 dias. 6 dias. Não. Se você não soube fazer durar os efeitos da escola ministerial no seu coração até o dia de hoje, realmente, cara, tem algum vazamento ali que está, sabe, diluindo o seu estoque de glória.
Tem algum furo no seu tanque, sabe? Você está perdendo combustível dia após dia. E você pensa que tem a ver com aquilo que você está fazendo e indo em direção ao céu. Mas o combustível que está vazando não é o que está queimando. O que queima te leva para algum lugar. O que vaza é simplesmente a displicência. Você vai... Está acabando. O carro parado perde gasolina, porque está furado, porque está vazando, sabe? Você tem buracos ali na sua vida espiritual, você tem que tapar, você tem que consertar. E especialmente quando falamos a respeito de caráter, é exatamente nesses lugares que você vai, fazendo ajustes. Opa, peraí, não é só vociferar glórias, não é só cantar, vem Yeshua, desce, rasga o céu, não sei a letra, e enche esse lugar. Não é só isso. Sabe, os discípulos foram até Jesus. Jesus, por que a gente não conseguiu? Faltou manutenção. Eu não vou estar com vocês para sempre não, gente. Eu falo assim, não, Jesus não vai estar com a gente. Não, ele falou, haverá dias em que o noivo será retirado. Então nesses dias jejuarão. Ninguém pode censurar os amigos do noivo enquanto o noivo estiver com ele. Não. Mas haverá um dia que o noivo vai embora, o casamento acaba, a festa acaba. Então é nesses dias que nós devemos nos consagrar, jejuar, sabe? Para que a gente preserve a chama acesa. A chama acesa. É responsabilidade sacerdotal deixar chamas acesas. Está lá em Levítico, capítulo 6, verso 13. E o fogo queimará continuamente no altar e não se apagará. O fogo arderá. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. É responsabilidade sacerdotal ter lenha, ter coisas para queimar. E a gente foca muito na oferta, né? A gente foca muito no que está queimando, mas não foca muito na chama. Porque não adianta, você pode matar o bezerro, jogar em cima do altar, se não tiver fogo ele não queima. É um processo que tem muitas partes envolvidas. Vocês estão me entendendo? E sabe, me chamou muito a atenção que logo no final, aqui vou continuar o texto para vocês, nós paramos aonde? Verso 20. Versículo 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará, e eles se entristecerão muito. Eles se entristeceram muito. Passado. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: vosso mestre não paga as dracmas? E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Esse é um texto que não é tão de milagre, não é tão de filosofia. É de um acontecimento em particular que chamou muita atenção do evangelista na hora de registrar. Sabe? Eles estavam num ambiente de glória, transfigurando a face de Jesus. Depois passaram por uma frustração ministerial que foi compensada pela presença de Jesus, sob a advertência de que eles deveriam manter a sua fé. E logo depois, Mateus coloca uma história falando sobre o pagamento de um imposto. E isso, sabe, isso me fez fazer uma ligação entre o ambiente de glória e o pagamento de impostos. Tipo assim, entre aquilo que você faz no domingo à noite e o cristianismo que você manifesta na segunda de manhã. Sabe? Eles chegaram para Jesus e falaram assim: olha, peraí, o seu mestre não paga imposto não? E Pedro não sabia. Pedro não sabia. Esse é um dos textos, inclusive, que para mim funciona como evidência de que todos os discípulos que ficaram com Jesus eram menores de idade. Só Pedro e Jesus que pagou imposto. Você percebeu? Os menores de idade não pagavam impostos. Então, na verdade, quando a Bíblia fala sobre João, sobre André, sobre Tomé, sobre Tadeu, Bartolomeu e todos os discípulos de Jesus, tenha na sua mente que eles eram de adolescentes para baixo, crianças mesmo. Imagine um louco que caminha com um monte de criança no meio do deserto pregando coisas estranhas. Você não acha estranho? Só Jesus e Pedro que pagou imposto nesse episódio, porque só eles eram mais velhos.
Então, Pedro não sabia da resposta, e ele entra para perguntar a Jesus, e Jesus interrompe, sabe, a sua dúvida para lhe trazer uma resposta. Jesus não espera nem você perguntar para te responder. Espera aí, não. De quem cobram os filhos desse mundo? Dos filhos ou dos alheios? O que ele está querendo dizer aqui? Ele falou assim, os romanos estão dominando aqui a Judéia, certo? Os romanos pagam impostos? Não, não pagavam. Quem pagava imposto eram as nações subjugadas. Eram as nações subjugadas que pagavam imposto. Uma vez eu vi uma interpretação muito maluca aqui, que dizia que na verdade Jesus não pagava imposto porque ele era filho. Não, Jesus e todos os outros pagavam impostos, inclusive eram muito saqueados em impostos. Aqui ele estava falando sobre os romanos. Quem é romano não cobra imposto de romano, cobra dos outros, os outros que financiam o estilo de vida bom deles. Os pobres que financiavam o estilo de vida dos centuriões. E Jesus ele fala assim, olha, eu não vou causar confusão por causa de imposto. Jesus ele não adotou o imposto para si como causa revolucionária, porque isso era uma causa revolucionária para alguns segmentos religiosos. Eu já preguei aqui de manhã na escola bíblica que existiam 4 correntes de filosofia judaica no tempo de Jesus, que era o movimento dos saduceus, dos fariseus, dos essênios e dos zelotes. E o movimento dos zelotes, ele era um movimento muito mais político do que religioso, porque eles faziam atentados terroristas mesmo contra o império, contra os soldados. Passavam um destacamento, eles tacavam, sei lá, pedra, atirava com o que podia, pegava a espada e cortava a cabeça das pessoas. Era esse o funcionamento dos zelotes, e eles tinham um compromisso de não aceitar que se pagasse tributo a César. E é por isso que em algum lugar perguntaram para Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? E essa pergunta, existe toda uma malícia por trás dela, porque na verdade eles queriam tirar de Jesus uma fatia de popularidade, porque muitas pessoas acompanhavam o movimento dos zelotes. Eles queriam na verdade fazer com que Jesus dissesse que não deveria pagar impostos, então ele seria preso com uma justificativa viável. Mas uma vez que ele disse que sim, que deveria se pagar impostos, ele perderia em popularidade. As pessoas abandonariam a causa de Jesus. Existe toda uma malícia em tudo aquilo que perguntavam, tudo aquilo que tentavam ele. E Pedro queria saber de Jesus. Jesus, vem cá, você conversa com os amigos aí, dos zelotes aí, você não paga imposto, como é que é? Não, peraí, não vou escandalizar ninguém. E Pedro, mas a gente não tem dinheiro. Quem falou que eu me movimento por dinheiro? Vai lá no meio do mar, pega um peixe. Gente, você já viu moeda dar na boca de peixe? A única chance de um peixe ter uma moeda na boca é se algum navio afundando ali tivesse uma moedinha e o peixe fosse lá. Sabe, é uma circunstância tão cinematográfica para que essa moeda fosse parar na boca daquele peixe. E Jesus falou, olha, nós transitamos em ambientes de glória e uma vida secular, e uma não escandaliza a outra. Nós transicionamos de um ambiente de glória. Eu estava lá com Moisés e com Elias, e no outro dia estava pagando imposto. Sabe? É um cristianismo que penetra todas as áreas da nossa vida, e é nessas áreas que se demonstra o nosso caráter. É nessas áreas aí, tipo assim, olha, beleza o que você profetiza aqui. Você está profetizando o Brasil sendo inundado pela glória, uau, que coisa incrível. Mas no outro dia tem boleto. E Jesus pagava os seus boletos. Repete comigo, Jesus pagava os seus boletos. Pague os seus boletos. Sabe, quando nós ministramos aqui, eu não estou dizendo que todos temos que ter uma vida assim, sabe? É muito difícil administrar finanças nos dias de hoje. Existe toda uma circunstância externa que determina, na verdade, até quanto você ganha. É complicado isso. Eu sei que é difícil, mas sabe, o caráter, ele é demonstrado na forma que você maneja coisas muito simples, trivialidades mesmo. O caráter tem a ver com a forma que você administra o seu tempo, o seu dinheiro, o seu corpo, sabe? A sua fé. Coisas simples. E Jesus estava falando, olha, que credibilidade eu teria me apresentando como Deus e devendo impostos? Que credibilidade eu teria? Eu me lembro de todas as palavras que prega aqui, viu? Eu achei muito legal o pastor Tiago ter falado que Moisés,
ele matou um egípcio, mas olhou para o lado para saber se tinha alguém olhando. No outro dia ele foi separar uma briga, e as pessoas falaram: e você vai fazer o quê? Vai matar como você matou o egípcio? Ou seja, a causa era boa, mas não tinha credibilidade, não tinha substância. Não adianta a gente fazer a coisa certa aqui ou errado lá fora, as coisas têm que estar alinhadas. A administração do seu cristianismo pós-glória é depois que a escola acaba, é depois que o culto acaba, é quando você volta para casa, é quando te cobram impostos, é quando cobram de você um posicionamento político, sabe? É nessas regiões que Deus demonstra o seu poder. Eu tinha separado tantos versículos aqui legais, vamos ver se dá tempo ainda de abrir. Abre aí comigo. Mateus 13, 52. Mateus 13, 52. Não, eu vou voltar para o 51. Uma pergunta de Jesus, dizendo assim: disse-lhes Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram: sim, Senhor. Aí eu pergunto para vocês entenderam tudo que eu falei aqui? Se não tudo, pelo menos boa parte. Eles responderam: sim, Senhor. E sobre o que Jesus está falando? Se a gente está em Mateus 13, ele está falando do primeiro combo de parábolas que ele lançou publicamente. O primeiro combo de parábola começa ali com a parábola do semeador, depois com a parábola do joio e do trigo, depois ele vai falando sobre o reino de Deus, e são 5 parábolas principais que falam sobre o reino de Deus. Assim, o reino de Deus é semelhante a uma porção de farinha, em que se coloca o fermento e tudo fica levedado. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro em um campo, então ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino de Deus é como um homem que negociava pérolas de muito valor, até o dia que ele encontrou uma muito valiosa e vendeu tudo o que tinha e adquiriu aquela pérola. Sabe, o reino de Deus é como pescadores que lançam suas redes, recolhem os peixes, então quando eles trazem, eles separam os bons e os maus. Ele vai falando, sabe, essas parábolas. Então, quando ele termina, ele sintetiza. Vocês entenderam? E honestamente, até hoje eu não entendi, a maioria. É muito, né? Nossa, que filosofia profunda, você tem que mergulhar no texto para entender. Parábola, peraí, não, reino, eu não estou entendendo. Vocês entenderam? Eles responderam, sim. Entenderam nada, gente. Os discípulos não entendiam o óbvio, vai entender isso aqui, não tem jeito. Eram parábolas muito simples. Aí, no 52, ele fala assim: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Sabe, essa é a conclusão que eu olho para o ministério de Jesus e falo: nossa, eu não entendi muito bem, peraí. Um escriba que é instruído acerca do reino, ele é como um homem que, sabe, que do seu bom tesouro retira coisas boas, coisas novas e velhas. E eu fiquei martelando sobre isso, martelando, sabe? E isso fala muito a respeito sobre as revelações que nós carregamos, antigas e novas, sabe? Tipo assim, ou seja, ele sabia que os discípulos não tinham entendido, e ele sabia que lá na frente eles precisariam dessas informações para entender melhor o reino de Deus. Existem coisas que Deus falou para você, profecias que Deus usou para tocar o seu coração há muito tempo. Quem aqui é crente assim há 5 anos? Mais de 5 anos? Até tem pouco. Quem aqui é crente há mais de 4 anos? Continue com a mão levantada, só para mim ver mesmo. Eu queria que todos inclusive se vissem. Uma crente aqui há 3 anos. 3 anos. 3 anos foi o tempo que Jesus demorou para formar os discípulos. E sabe o que isso quer dizer? Que existem algumas palavras que Deus colocou no seu coração, lá no início da sua fé. Existem coisas que Deus sabe, tipo, qual foi o sentimento que te fez se converter? Qual foi o sentimento, sabe, que buscou no seu coração
sabe, o sentimento de continuar na fé, de abandonar os seus pecados, de seguir numa nova vida? Qual foi o sentimento que te inspirou a nascer de novo? Qual foi o sentimento, sabe, que te fez levantar da cama e falar assim: a partir de hoje eu não faço mais isso? Sabe, qual foi o sentimento espiritual que Deus colocou no seu coração e te colocou nessa jornada e te trouxe até aqui, até o momento que você está sentado? Você sabe exatamente qual foi o útero espiritual que pariu você. E talvez nesse tempo houvessem palavras que Deus mastigou no seu coração e você, beleza, eu entendi, mas não entendeu muito bem. E o pior é se você entendeu e não caminhou em direção a ela. O homem instruído no reino, ele é como um escriba que do seu bom tesouro tira coisas novas e velhas. Existe uma revelação nova que Deus está derramando para esses dias, para esse tempo. Quem acredita nisso? Pessoal do... Não, deixa o pessoal do louvor aí, fica aí. Revelações que Deus tem para esse tempo, mas existem também lugares que você precisa visitar em Deus. Existem alguns lugares que você precisa voltar. Sabe, às vezes você não volta porque você esqueceu o caminho. Mas tem coisa que Deus já falou com você. Tem sentimento no seu coração. Você adorava a Deus de um jeito muito diferente do jeito que você adora agora. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu estou dizendo que Deus já falou com você de uma forma. E talvez na sua ingenuidade, na sua simplicidade, você sabe, não pegou tudo ainda. Mas Deus não se esquece dessas palavras. Deus não se esquece das alianças que Ele firma. Deus não se esquece. E sabe, eu queria fazer hoje uma fusão entre aquilo que Deus tem de novo com aquilo que Ele já te falou. Sabe, eu quero fazer uma fusão com aquilo que Deus está derramando para esse tempo, mas te rememorando daquilo que Ele já falou ao seu coração, há muito tempo atrás. Você tem que ter um bom tesouro, ou seja, um lugar onde você armazena as suas revelações. Eu tenho isso no meu coração. Sabe, eu postei essa semana uma foto sobre a escola ministerial e eu estava realmente refletindo muito sobre o que Deus iria fazer comigo. E Ele me lembrava de profecias que Ele me fez num evento há 4 anos atrás. Nós firmamos um evento chamado Até Que Venha. Eram compromissos, pactos mesmo que nós fizemos entre nós até o dia que Jesus voltasse. Coisas que não fosse acabar no dia seguinte. Muitas pessoas que fizeram essa aliança se esqueceram, eu não. Eu continuei firme. Depois, Deus fazia na reunião de alinhamento do meu discipulado, sabe, palavras incríveis, só homens, a gente virava a noite estudando a Bíblia, de manhã até a noite, 4, 5, 6 pessoas. Essas reuniões foram crescendo, depois foram 20 pessoas, 30 pessoas, 40, até o dia que eu reuni numa casa 60 pessoas, eu tenho foto disso, 60 pessoas, e o que atraiu elas? Eu não, de jeito nenhum. Era só a presença de Deus. Todo mundo meio que tem fome e sede de algo, sabe? E está procurando coisas para se apoiar. Não sei se você sabe, mas, cara, você já percebeu o tipo de filme que faz sucesso nos nossos tempos? O tipo de série que faz sucesso? É sempre séries que falam sobre bruxas voando, sobre magos, sabe? Sobre superpoderes, sobre mutantes. Coisas que na verdade não existem. São coisas que não existem. Mas são campeões de bilheteria, porque no coração da nossa geração existe uma fome por algo sobrenatural e a gente não sabe onde depositar. Existe uma fome, sabe, por coisas incríveis, por coisas assim, gente, quem acredita num bruxo voando em vassoura? Uai, essa geração pagou milhões para ir para o cinema para ver um bruxo voando. Fome de sobrenatural tem, só que não está encontrando lugar para saciar essa fome. Essa geração está carente de ver milagres, sabe? De ver demônios sendo expulsos, de ver contextos sendo transformados, de ver o céu se abrindo, sabe? Chega de ficar curando dor de cabeça, eu quero ver o mar se abrindo na minha frente assim, ó. Ai, quem aqui está com dor de cabeça? Vou orar. Gente, num auditório desse aqui tem pelo menos 100 pessoas, é natural que 1, 2 esteja com dor de cabeça. Mas eu estou falando, sabe, de milagres de impacto, milagres que transformam mesmo assim, que faz os presidentes se ajoelharem. Sabe, não é audacioso, uma vez que você tem um Deus que é tão poderoso para fazer. Sabe, eu fico irritado com o crente naturalizando milagres incríveis. Não. Deus, Ele faz, Ele pode fazer, Ele quer fazer.
E para te usar nisso, Ele só precisa que você esteja alinhado mesmo com as promessas, com as palavras, com as direções que Ele te deu. Você não pode ficar colecionando palavras diferentes. Ande em cima de uma palavra, para sempre. Ande em cima de uma convicção, de um propósito. Deus não fala para você hoje casar e no outro dia fala para você separar. Não existe isso não, gente. Aí fala assim, Deus me deu. Terminou, foi livramento. Tem isso não, gente. Abra sua Bíblia aí. Vamos lá, estou acabando, gente, eu prometo, desculpa. Eu vou pedir para vocês abrirem em 4 lugares diferentes. Vamos lá. Mateus 21, 12. Abre aí. Mateus 21, 12. Aí beleza, deixa aberto e abre também em Marcos 11, 15. Beleza, deixa aberto também e abra em Lucas 19, 45. Lucas 19, 45. Se alguém puder me ver um copo d'água. Tá aqui, tem aqui. E por último, e esse nós vamos ler, está lá em João no capítulo 2, a partir do verso 13. Fique com os 4 textos abertos, amém? Em João capítulo 2, verso 13, a palavra diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus, disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Olha só, Jesus tinha lançado a palavra e eles não entenderam, no início do ministério deles. Jesus tinha lançado a palavra: derruba esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. E todo mundo andava com Jesus vendo milagres, milagres e milagres, mas com a pulga atrás da orelha desse episódio. Falou: uai, peraí. Expulsou aqui 3 dias? Tchau. 3 dias? E quando Jesus morreu, lá no final do livro, aí eles: opa, eu estou lembrando de uma palavra que eu recebi. Um homem instruído no reino de Deus, do seu bom tesouro tira coisas novas e velhas. Opa, eu lembro dessa palavra. E você vê que é o narrador que interrompe o texto. É o narrador do livro que ele fala assim: e os discípulos não entenderam do que estava falando, até entender que se tratava do seu corpo. Quando ele ressuscitou e tal, ele tem que dar uma pausa no fluxo da história para explicar a razão dessa profecia, porque eles mesmos só tiveram entendimento delas 3 anos depois. Mas aí, olha só que louco, eu pedi para você abrir em 4 lugares, né? Esses 4 lugares são as 4 passagens onde essa mesma história aparece na Bíblia. Vocês sabem, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E sabe, e em todos esses evangelhos, isso chamou tanto a atenção dos discípulos que todos eles registraram. Eu já falei isso aqui, existem textos que estão só em Mateus e Marcos, outros estão só em Lucas e João, outros só em Lucas e Mateus. É natural que a Bíblia tenha assim, esses pedaços faltando, sabe? Mas quando um texto de Jesus aparece nos 4 evangelhos, cara, presta atenção. Toda vez que um texto de Jesus aparece 4 vezes, bicho, é porque isso foi muito forte, isso foi muito impactante. Porque nenhum dos evangelistas esqueceu de registrar. Uma vez que, na verdade, Lucas e Marcos escreveram posteriormente, eles nem discípulos eram. Mas sabe, eles registraram essa história. Só que me chama a atenção que, olha lá, a versão de Mateus, Marcos e Lucas estão nos finais dos livros, certo?
Qual foi os lugares que eu te passei aqui? Cadê? O celular bugou. Vamos lá. Mateus 21. Mateus tem 28 capítulos. Está lá mais para perto do final do que do início. Marcos capítulo 11. Marcos tem 16 capítulos. Está mais perto do fim do que do início. Lucas capítulo 19 também. Está lá para o final do livro, certo? Agora, João está no capítulo 2. A história sobre o azorrague de cordéis, onde Jesus vai lá e expulsa os cambistas, os vendedores, está no capítulo 2 de João. Aí você fala, mas o que foi? João foi apressado ou os outros que esqueceram e atrasou? Não foi nada disso. Isso só mostra que esse episódio de expulsar cambistas aconteceu na vida de Jesus pelo menos mais de uma vez. Você vê que João capítulo 2 é quando Jesus transforma a água em vinho, certo? E a Bíblia diz que essa foi a forma que Jesus principiou o seu ministério nas bodas de Caná, certo? Ou seja, no mesmo episódio fala que Jesus, saindo de lá do casamento, ele vai para Jerusalém e expulsa os cambistas e os vendedores no início, no princípio do seu ministério. Os outros não, foram lá no fim, lá no final do seu ministério. E isso mostra um problema, que Jesus, ele trouxe uma revelação sobre a casa de Deus ser uma casa de relacionamento, ser um lugar de oração. Ele trouxe uma exortação para aqueles que lucravam em cima da fé alheia. Mas Jesus foi embora, e o que eles fizeram? Levantaram a sua barraquinha, juntaram os boizinhos e foram vender de novo. É isso que o texto está dizendo. E é por isso que foi necessário Jesus fazer uma segunda vez. Ou seja, eles já tinham sido advertidos uma primeira vez e não se converteram. Eles foram impactados pela ação de Jesus, mas eles não se converteram a ela não. Porque bastou Jesus sair para eles voltarem a fazer as mesmas coisas. Cara, que nós não sejamos assim. Que a gente vem, recebe glória, glória, poder, unção, bênção. Se no ano que vem a gente precisar falar de caráter de novo, é porque não foi suficiente. Se no ano que vem a gente precisar falar para você pagar suas contas, para você chegar cedo, sabe? Para você honrar a sua palavra, honrar o que, sabe? Cumprir o que você promete, coisa básica. Coisa normal assim, sabe? Não era para a gente estar nesse nível ainda da discussão, uma vez que nós temos uma revelação de um grande avivamento, que segundo a minha visão vai acontecer ano que vem. Ano que vem. E ele fala assim, não, vai acontecer agora. Eu pergunto isso, por que não hoje? Por que não agora? Sabe? Cara, a gente precisa pegar essas palavras antigas, ainda que a gente não entendeu, e amadurecê-las, sabe? E assumir desafios novos, problemas novos, circunstâncias novas. Se a gente ficar caindo sempre nos mesmos lugares, a fé vai ter que ficar voltando, fazendo retrabalhos naquilo que você já deveria estar convertido, há muito tempo. Essa é a dificuldade dessa geração, em se manter forte. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 24, abre aí, é o último texto que eu vou ler hoje. Mateus capítulo 24, verso 12. Jesus, se a gente está em Mateus 24, a gente está falando do discurso sobre o futuro. Jesus faz um discurso pesado sobre o futuro, sobre as coisas do fim do mundo, sabe? Terremotos, terra, haverá dois em um lugar, um será tirado, outro, sabe? Esses textos. Aí ele conclui assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade. Você sabe que existe diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Quem sabe a diferença? Ela sabe. Quem mais sabe? Existe uma diferença entre transgressão, pecado e iniquidade. Transgressão é simplesmente o ato de transgredir. Existe uma lei e você não a cumpre. Nem sempre uma transgressão é um pecado, mas todo pecado é uma transgressão. Porque, por exemplo, os fariseus chegaram para Pedro, né, ali na formação da igreja, e falaram: vocês não podem pregar no nome de Jesus. E ele fala assim: convém antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eles desobedeceram os fariseus e não pecaram. Isso é uma transgressão, eles transgrediram uma ordem, um mandamento. Mas o pecado não, o pecado é você realmente transgredir um mandamento de Deus.
E sabe, esse é o problema. Jesus, ele veio realmente para nos livrar do pecado. Mas então o que é iniquidade? Iniquidade é pecado em movimento. Essa é a diferença. Iniquidade é pecado em movimento. Ou seja, não se trata de você mentir, porque mentir é pecado. Se trata de você ser mentiroso. Entendeu a diferença? Se você é uma pessoa mentirosa, quer dizer que você peca, mente tanto que até você acredita. Tem diferença. E Jesus está falando assim, olha, os problemas de vocês não são os pecados, porque pecado eu vim e resolvi. O problema de vocês é a iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe? E eu olho para esse texto vendo tipo assim, iniquidades aqui. E as pessoas até amam a Deus, mas o amor que elas têm para Deus esfria quando ela contempla uma igreja iníqua. E iniquidade significa inigualdade, ou seja, desigual. Ou seja, existe Deus e nós somos diferentes dele, desiguais a ele. Isso é iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, uma igreja que é divorciada da identidade de Deus, que é diferente dele, que se comporta diferente dele, que faz coisas diferentes dele. É por isso que Gandhi falava assim, olha, eu gosto de Jesus, mas é os cristãos que eu não gosto. Eu gosto, sabe, é o fã-clube que estraga. Então, a gente não pode sinalizar mais isso para o mundo, a gente não pode mais viver assim não, cara. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só, continuidade do texto, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe o que comunica a sua salvação ao mundo? É a sua perseverança naquilo que você acredita. É a sua perseverança nas revelações que você carrega. É a sua perseverança. É quando na verdade os ventos não sinalizam coisas boas, mas você está fiel até o fim. Ah, eu creio no avivamento, e todo dia é notícia de morte, de assassinato, de estupro. Continue crendo, persevera. Eu creio no avivamento. Ah, mas agora os pais estão matando os filhos. Persevera, creia no avivamento. Se Deus vai fazer, cara, Ele não depende da circunstância. Ele vai fazer pela fidelidade daqueles que permanecem diante dEle. Sabe? Daqueles que não olham para o mundo. A gente sofre com esse retrospecto do mundo, mas a gente está firme em uma palavra. Nesse lugar habita ricamente o favor de Deus. Existem canções, cara, canções e revelações que a gente carrega. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Hoje eu quero fazer uma coisa. Hoje eu quero tocar para vocês. Vocês permitem? Feche os seus olhos. Deus me deu uma infinidade de canções. E eu nunca botei elas para fora. Nunca. Sabe, eu quero resgatar do meu bom tesouro coisas velhas. Eu quero voltar em alguns lugares em Deus. Oh Senhor Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Feche os seus olhos, comece a orar. Começa a voltar em alguns lugares essa noite. Começa a voltar em alguns lugares. Oh Jesus, eu quero voltar a ser o meu primeiro amor, Deus. Eu quero voltar, Deus, a ser aquela pessoa. Eu não entendia tudo, Deus, mas eu amava a sua presença. Eu amava o seu agir, Deus. Eu era ingênuo, eu era inocente, Deus. E a vida me calejou tanto, Jesus, tanto. Oh, Jesus, eu quero voltar a ser aquela pessoa, Deus. Eu
quero me encontrar contigo, Pai, eu quero me encontrar contigo. Fascinados por tua glória, não consigo me expressar. Cante. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Oh Jesus, fascinados por tua glória, não consigo me expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Fascinados por tua glória, não consigo